Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Essa é a última clássica de 2020 e hoje vamos trazer um projeto de eletrônica digital atendendo pedidos. Você já viu no título, é como projetar uma máquina de estado utilizando componentes discretos. Pode ser muito útil para diversas aplicações, vamos abordar isso na videoaula. Já deixe like, hein? Essa é a última de 2020 inteiro de clássicas, toda sexta com clássica, como fazemos desde fevereiro de 2014, e 2021 segue, né, nesse clima aí, sempre publicando os melhores projetos de engenharia eletrônica. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição, faça a cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto em toroid.com.br. Lembro dos nossos cursos Hotmart, todos os links na descrição, invista no seu conhecimento e assine a revista eletrônica WR Kits, tá muito interessante os conteúdos, também dê uma olhada aqui na descrição. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Mais uma clássica, sempre temos clássica em sextas-feiras, desde fevereiro de 2014. E essa aqui eu fiz em formato de mini artigo. Você gosta? Já deixe seu comentário aqui embaixo. E já fica a dica, é uma espécie de palhinha do que é a nossa revista eletrônica WR. Você pode fazer uma assinatura anual. Estamos tentando resgatar aquela essência das clássicas revistas de eletrônica. Então verifique aqui no link e veja já o conteúdo da edição 1. Para você ter uma noção. Os artigos são de minha autoria, também tem vídeos exclusivos lá, conteúdo muito interessante. Vamos seguir aqui? Pois bem, uma máquina de estado, então, ela pode modificar em diversos estados conhecidos e criar sequências de números que eu determinar. E você vai aprender a fazer isso na aula de hoje. Nós vamos projetar uma máquina de estado de 2 bits, mas você pode expandir esse conhecimento para mais bits, caso precise. Por exemplo, nós podemos utilizar ela para o controle de robôs autônomos. A partir de um estímulo em sua entrada, por exemplo aqui, eu posso modificar 2 estados de saída. Esses 2 estados digitais podem ser aplicados a uma etapa de potência e controlar motores de tração deste robô autônomo. Eu posso criar também sequências específicas que correspondam ao acionamento das bobinas de um motor de passo, de acordo com o datasheet desse motor, entre muitas outras aplicações. Estamos aí no Natal, tá certo? Já desejo a todos um excelente Natal também. E podemos utilizar máquinas de estado para acionamento de sequenciais de luzes. É outra dica legal, você pode aplicar. No exemplo da máquina de hoje, arbitrei aqui esta sequência numérica, 2, 1, 3, 0, e aí depois repete. Então a cada borda de subida, que está a entrada da minha máquina, ele muda de um estado para o outro. Como o meu número máximo é o número 3, eu preciso de apenas 2 bits na saída desta máquina de estado. Esta é a sequência, então estado 0 é 1, 0, o próximo é 0, 1, depois passa para 1, 1, 0, 0 e volta para 1, 0 e fica se replicando aí este ciclo. Aqui eu já fiz a representação em números binários, tá certo? Então o 0 seria o 2, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 0, 0, o 0. E uma representação mais próxima da realidade se traduz em 2 bits de saída, que eu chamei aqui de Q0 e Q1. E esta é a tabela verdade que corresponde à nossa sequência para fazer o projeto dessa máquina. Teremos o estado atual, que eu representei com Q minúsculo, e o estado futuro, que eu representei com Q maiúsculo. Observe que na minha tabela, eu arbitrei que fosse assim, o 0 é o mais significativo. Apenas escolhi assim, já para deixar claro para você que na eletrônica digital temos esta permissão, podemos arbitrar nossas variáveis, vetores, por exemplo, sendo o número mais significativo sendo 0, tá? Não tem problema nenhum nisso. Então só cuidado para não confundir, eu fiz de propósito para
trazer esse conhecimento para vocês. Então, Q0 e Q1, estado atual segue a sequência binária. Então, preencha a tabela do estado atual com a lógica binária, 0001, 1011. E aí, o segredinho para o projeto aqui é o estado futuro, pois estado 1 é o 10, tá? Estado 1 é o 10. Depois do 10, então você pega aqui o atual 10, que é o igual ao 2 decimal, vem o 01. O próximo número é o 01, que está aqui no estado futuro à direita. 01, eu vou para a tabela da esquerda, que agora virou o meu estado atual. Depois do 01 vem o 11. Então o futuro deste 01 é 11, que é o meu 3. Aí o atual passa a ser o 11, eu venho para o lado esquerdo aqui, então o 3 na tabela da esquerda. O estado futuro será o 0, então o 00. O atual passa a ser o 0, vem para o 00 à esquerda aqui, e na direita o próximo vai ser 1 e 0. E aí o atual passa a ser 1 e 0 e o ciclo fica se repetindo. Tabela verdade é esta e você compõe desta forma, seguindo a sequência que você determinou. Pegando como exemplo a sequência, vamos supor que você quisesse 3, 2, 1, 0. Então seria aqui 1, 1, você pega o estado atual como 3, que é o primeiro. Depois aqui à direita viria 1, 0. Aí você vem para o 2, aqui vem o 1, vai para o 1, seria o 0. O 0 aqui seria o 3, 1, 1. E assim por diante. Então, clássica eletrônica digital, mapas de Carnot. Como eu tenho duas saídas, eu preciso de duas equações booleanas, portanto, dois mapas de Carnot para simplificar. Este mapa de Carnot aqui tem videoaulas no canal sobre mapa de Carnot, mais detalhadas. Ele fechou aqui uma linha, manteve o Q0 e trocou aqui o Q1. Então, esse sai fora da expressão, resulta para Q0, aqui eu vou corrigir no PDF, que aqui é Q0 é igual a Q0 negado. A equação correta é essa, tá? Então, Q0 igual a Q0 negado, aqui na figura está certo, ó. Isso vira um inversor. Então, Q0 é a saída do Q0 minúsculo, que seria o estado atual. O mapa de Carnot de Q1 resulta aqui, ó. Por quê? Revisando rapidinho aqui, 00 eu preencho com 1, tá aqui, ó, 0, 0, 1. 0, 1 também tem 1, então tá aqui, ó, 0, 1, 1. E o próximo é em 0, 1, que eu preencho com 1, saída Q1. 1, 0 eu preencho com 1, saída Q1. E exatamente o que fizemos aqui, 0, 1, eu coloco 1 no mapa, e 1, 0 eu coloco 1 no mapa. Aqui não permite simplificação, então terei essa expressão booleana para Q1. Ou seja, Q0, Q1 negado, AND Q1 negado, ou Q0 negado, para esse 1 de cima aqui, AND Q1, pois está aqui no 1 do Q1. Isso resulta neste circuito aqui, que são duas ANDs, que dão nas entradas de uma OR de duas entradas, e algumas entradas Q minúsculas são complementadas e contêm um inversor. Se você fizer a lógica binária 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1 aqui, você vai ter a resposta aqui em Q1 conforme uma operação XOR. Então esta expressão aqui se traduz em uma XOR. Olha só, 0, 0 aqui. O que acontece? Se eu coloquei 0 em Q0, essa AND de cima já tem a saída 0. E se eu coloquei 0 em Q1, essa AND de baixo aqui também tem a saída 0, Q1 igual a 0. 1 em Q0, aliás, 0 em Q0, 1 em Q1, eu tenho aqui 0, matou a AND de cima, só que aqui eu tenho 1, a AND ainda pode ser habilitada, porque Q0 inverte e vira 1 também. Então surge um 1 na saída da AND de baixo e 1 na saída da OR. 1, 0, mesma coisa em cima. 1 nesta entrada. Q1 é 0, inverte e vira 1. Então eu tenho 1 que surge nessa AND e 1 na saída da OR. 1 e 1. Eu tenho 1 aqui,
porém aqui eu tenho 0. E eu tenho 1 aqui, porém aqui eu tenho 0. Eu desabilito as ANDs, resulta em 0. Logo, sempre que a combinação de entradas verdadeiras for ímpar, a minha saída é verdadeira. Isso se traduz em uma XOR. Portanto, uma simples porta XOR substitui este circuito combinacional aqui. E a expressão, a equação booleana é essa aqui. A operação XOR é um sinal de mais com um círculo em volta. Então, Q1 igual a Q0 minúsculo XOR Q1 minúsculo. Para funcionar a nossa máquina, eu preciso de flip-flops de dados sensíveis à borda de subida, e é o que eu tenho aqui. Então, observe o seguinte. D0 aqui, vamos chamar do flip-flop da esquerda, vai receber o não Q0 minúsculo. Eu não preciso de um inversor nesse caso, pois o próprio flip-flop já tem um inversor natural, que é a saída Q negado. Por isso eu tenho essa ligação aqui. Q negado vai na D. E a segunda expressão, que é com a XOR, eu imagino o estado atual, Q0 e Q1 minúsculos, na XOR vão para o D1 aqui, que é o Q1. Este Q1 aqui maiúsculo, que é o estado futuro. No estado futuro é a entrada de dados que eu quero. Resumindo, a cada borda de subida desse clock, eu vou ter aqui a mudança conforme a sequência 2130 que eu determinei. E aí você pode implementar o circuito com portas TTL ou portas CMOS, conforme sua disponibilidade. O circuito prático é este aqui. Eu utilizei circuitos TTL, 74LS74, um único, tem 2 flip-flops do tipo D, e o 74LS86, que tem portas XOR. Nosso circuito tem o clock, borda de subida, e para verificarmos os estados, eu liguei LEDs no modo Current Sourcing aqui, D1 e D2, nas saídas Q0 e Q1, respectivamente. E sempre os nossos capacitores de desacoplamento para filtragem para os circuitos integrados. E eu simulei o circuito aqui no DSCH, que é um software gratuito ótimo para circuitos digitais, e vamos ver a resposta que você pode simular no seu software da preferência. Antes de fazer a montagem prática, é interessante fazer a simulação, aí você tem certeza que o seu projeto está funcionando, e só cabe a você fazer a montagem certinha. Vamos verificar aqui primeiro a aplicação simples. Então eu dou um pulso de reset nestes flip-flops aqui. Estes são sensíveis à borda de descida, mas eu coloco um inversor no meu clock aqui, aí não há problema algum. Deixa eu só ligar o clock aqui. Então vamos dar um reset. E aí o primeiro estado é o 10, borda de subida de novo 01, depois 11 e 00. Novamente 10, 01, 11, 00. 2, 1, 3, 0. Perfeito, projeto funcionando. Vamos ainda aplicar um clock aqui para ver o gráfico deste circuito. Vou dar um play, vou dar um sinal de reset e vamos verificar a análise gráfica aqui do DSCH. Aqui o nosso clock, a partir do pulso de reset, as saídas começam a responder. Isso aqui no software é necessário esse pulso de reset. Nos flip-flops práticos não precisaremos disso. E Q0 é o mais significativo. Eu inicio aqui em 10, ó. Depois 01, 11, 00. 10, 01, 11, 00 e assim por diante. No nosso esquemático aqui, o set e o reset do 74LS74, que são os pinos 1, 4, 13 e 10 para cada flip-flop, estão ligados em 5 volts. Eu esqueci de mencionar isso. Eu mantenho eles sempre desabilitados, não vamos precisar deles na prática. E é isso, galera. Vamos verificar na bancada esta máquina de estado funcionando. Venha comigo! Tá aí o circuito montado na protoboard, bem simples como você pode observar.
os nossos circuitos integrados 74LS74 e 74LS86. O primeiro é o que contém os flip-flops do tipo D e o segundo que implementa a nossa XOR, como vimos. Aí nós temos os dois LEDs para verificarmos a resposta, aqui é o Q0 e aqui é o Q1. Lembrando que arbitramos que o Q0 é o mais significativo no nosso projeto e Q1 menos significativo. Isso é só questão de nomenclatura, certo, galera? Vocês podem dar os nomes que vocês quiserem para as variáveis do seu projeto. A eletrônica digital permite isso. Isso que é bacana também. Eu vou aplicar aqui um clock bem lento inicialmente para observarmos a resposta aqui. Você também poderia utilizar um outro tipo de gerador de pulsos, por exemplo, um 555 monoestável com clique simples, para ter uma borda de subida bem estável e que o flip-flop identifique um único pulso, projetando aí para um tempo específico após o clique do botão. Se você utilizar um botão direto no flip-flop, pode ser que ele reconheça mais clocks, compreendeu? Por causa do ruído do botão, o famoso repique. Vamos configurar a nossa fonte de alimentação e o gerador para observar o funcionamento e ver se está na sequência certa conforme o nosso projeto. Fonte de bancada, vamos colocar aqui 5 volts e vamos limitar para uns 100 mA. Já estamos alimentando, consumo aí de uns 20 mA, porque já acendeu um dos LEDs. Gerador de funções, inicialmente vamos colocar aqui 1 Hz mesmo, para o nosso clock. 5 volts em high, 0 volts em low, onda quadrada, ou liberar a saída. E está aí o resultado, ó. Já viram a sequência, né? 2, 1, 3, 0. 2, 1, 3, 0. Máquina de estado funcionando perfeitamente. Eu lembro todos vocês que estes bits podem ser utilizados para o controle, por exemplo, de motores DC. Em uma unidade robótica, você pode ter duas máquinas de estado, uma máquina de estado de mais bits que façam os comandos deste robô a partir de um estímulo, uma borda de subida, que pode vir de um sensor, por exemplo. Então, existem várias aplicações. Você pode projetar esta máquina para acionar em sequência o motor de passo, conforme a necessidade do motor de passo. Isso você encontra no datasheet, entre diversas outras aplicações que você pode imaginar. Aumentando a frequência aqui, nós também podemos concluir que é possível elaborar sequenciais de LEDs que tenham um comportamento um pouco diferente. Ó. Se você observar, os LEDs piscando um pouco mais rápido, fica interessante o efeito destes dois LEDs, não concorda? Então imagine aí mais LEDs no sistema, 3, 4, 5, de acordo com o número de bits que você implementar para a sua máquina de estado. Então, também é outra dica para você aplicar este projeto. Mas podemos ver claramente que está funcionando. 10 Hz aplicados ao sistema, show de bola. Vamos agora configurar aqui um clock de 1 MHz para verificar o comportamento a uma frequência bem mais alta. Vou liberar a saída aqui. Agora os LEDs permanecem acesos o tempo todo, ou a persistência da nossa visão nos diz isso. É claro que eles não estão 100% do tempo acesos. E vamos utilizar o osciloscópio para fazer essa análise aqui. Canal 1, vamos verificar o clock de 1 MHz. Vamos pegar aqui, monitorar Q0 e monitorar Q1. E vemos aí no osciloscópio a resposta. Olha só, aqui está o nosso sinal de clock, que seria o estímulo aplicado à máquina de estado. E aqui os nossos bits Q0 e Q1. Podemos observar aqui 0, 0, a sequência 1, 0, 0, 1, 1, 1. Depois 0, 0 de novo. E um barramento que eu liguei aqui para ficar ainda mais intuitivo. Então temos 2, 1, 3, 0. E vai se repetindo ao longo do tempo, ó. Sempre 2, 1, 3, 0, 2, 1, 3, 0, 2, 1, 3, 0. Perfeito, com clock de 1 MHz. 2 MB, 3 MB. Interessante o flip-flop
consegue identificar corretamente aí. Vamos aumentar mais, já que estamos aí próximos da faixa aí dos 5 a 10 MHz. Agora com 5 MHz aplicado a nossa entrada, nós temos a resposta da máquina satisfatória também, 2130. Vamos até 10. Bacana demais. Em 10 MHz também nós temos aí 2130. Observe que existem alguns momentos de transição aqui que já ocorre a mudança dos bits da saída, mas é infinitesimal mesmo essa ocorrência aqui. E é claro que não projetamos a máquina para um clock de 10 MHz, eu só estou fazendo esse teste com vocês a título de curiosidade, para você ver que também funciona. Mais uma clássica, a última clássica de 2020. Acho que encerramos o ano com chave de ouro, atendendo pedidos de nossos assinantes. Espero que tenha gostado desta aplicação e o mais interessante, baixando os arquivos aqui na descrição, clique em mostrar mais, acompanhando o passo a passo, conforme eu demonstrei na videoaula, você projeta a máquina de estado que você precisar e poderá empregar para isso componentes discretos, flip-flops e portas lógicas basicamente. Bacana demais, a eletrônica digital é realmente muito legal, você se aprofundando, você consegue fazer muitas coisas apenas com os circuitos integrados discretos. Valeu, quero o seu comentário, deixe aí várias sugestões, o que você quer ver em 2021 nas clássicas de sexta aqui no canal. Vá deixando suas sugestões e deixe sempre o seu feedback, dizendo o que acha das nossas aulas, o que podemos melhorar. Conforme dito nas nossas perspectivas para 2021, eu quero muito melhorar o audiovisual aqui do canal. Espero que consigamos passar aí a ter conteúdos em Full HD. Vamos ver se em 2021 trazemos isso para todos vocês. Vai ficar muito bacana. Valeu, comente aqui embaixo. Aguardo os seus comentários. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta, a última clássica do ano de 2020. Ano que vem teremos muitas clássicas, muitos projetos, muitas aplicações. Fiquem sempre ligados no canal. Deixem o like de sempre, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações para não perder nada. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Me siga lá no Instagram também, me siga no Twitter e WR Kids também, Instagram, fanpage do Facebook e o canal do Telegram. Um abração, ótimo final de semana para todos e até o próximo vídeo.